Olá, queridas almas! Como prometido, estou aqui para a gente dar início à nossa live de hoje, né, que a gente vai falar sobre o portal 1010. E é uma live assim que eu acredito ser muito importante, porque antecede um outro portal muito mais importante do que esse, né? Para as chamas gêmeas, que é o portal 1111, né? Do mês de novembro, certo? Então, eu acho que é bacana falar agora do portal 1010 para vocês já irem se organizando, né? Em relação às últimas energias do ano, tá? Para vocês se conectarem a tudo que vocês precisam para avançarem no processo, né? De despertar espiritual, despertar ascensão, né? Espiritual de cada um aí, dentro das questões, né, próprias que vocês estão vivendo. Aí eu gostaria que, ó, já tô vendo as meninas aqui, gratidão. Falam para mim se tá ok o som, se tá vendo direitinho, se tá tudo certo. E aí vou pedir a Carolzinha, para caso, Carol, aconteça igual aquela outra vez, na última, cair, né, a conexão, você me manda pelo WhatsApp uma mensagenzinha, porque teve um dia que caiu a conexão e eu religuei e achei que eu tava dando continuidade à live, né? Só que não estava. Fiquei aqui uns 15 minutos falando sozinha. E sozinha mesmo, né? Porque não gravei também. Então, já viu. Mas foi interessante, porque pelo menos eu concluí o meu pensamento, né? Mas nós não podemos deixar isso acontecer de novo, né? Aí, Carol, ok? Você me dá essa ajudinha aí? Me avisa caso não esteja me ouvindo, caso aconteça alguma coisa aí de conexão e tudo mais. Então vamos lá. Já tem um tempinho que eu não faço live, então eu vou iniciar essa live falando um pouquinho a meu respeito e a respeito do trabalho que eu realizo terapeuticamente, né, de forma vibracional, em específico com as pessoas que estão em dinâmica de chamas gêmeas, né, com as pessoas que deram o start aí nas conexões com seus gêmeos, né. Deixa eu ver aqui. Ótimo, avisa assim. Obrigada, Carol. Então veja só. Vou contar bem rapidamente para vocês. Eu iniciei o meu trabalho como terapeuta, né? Como terapeuta vibracional, holística, né? Em 2016 eu comecei a aprofundar os meus estudos. Em 2018 eu deixei de trabalhar com a profissão anterior que eu tinha, que foram 20 anos na área de educação, como psicopedagoga, neuropedagoga, né, trabalhando também algumas questões do âmbito emocional, né, referente à aprendizagem e tudo. E depois de 20 anos, eu vi que já tinha mais ou menos aí uns 5 anos ou mais que o universo vinha me avisando, né, para eu mudar de profissão.
mas eu ainda não tinha entendido ou não queria entender, né? Então, fiquei mais um tempo na minha profissão, até 2000 antes de 2018 mais ou menos, quando comecei a trabalhar, né, como terapeuta. E aí o que acontece? A gente sempre inicia por alguma área, né, com que a gente tem mais afinidade. Então, no meu caso, eu iniciei pelo Reiki. Então, comecei a trabalhar com Reiki, conheci uma equipe maravilhosa aqui na cidade onde eu moro, né, que existe um centro de formação reikiano, né, por assim dizer, que é maravilhoso, com um mestre, assim, que até hoje sou extremamente grata. E aí, comecei a desenvolver o meu trabalho e depois até comecei a fazer atendimentos nesse local, né, onde eu me formei, e depois fui me formando em várias outras coisas, regressão, Theta Healing, radiestesia, tarô, tem aí uma quantidade até razoável. E aí, gente, eu sempre senti uma conexão muito forte com os seres viventes de outras esferas, de outros planetas. Me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, morei por um ano em Alto Paraíso. Para quem é aqui do Brasil, já deve ter ouvido falar, né? Que é uma cidade assim, muito mística, né? Muito. Então, eu morei lá quando eu tinha 10 anos. E me lembro que já nessa época eu tinha um interesse, né? Uma curiosidade, um interesse muito grande pelos extraterrestres e também por seres de outras dimensões. Aí tinha, né, lá já algumas pessoas, não é como hoje, que já é bem, né, popular e já tem uma estrutura, não era assim. Isso tem, vou contar a minha idade para vocês, né? Eu estou com 47 anos, então tem 37 anos, né, que eu morei lá. Mas eu me lembro que nessa época eu tive muitas sensações diferentes, tive percepções, sonhos, enfim, eu me lembro que foi uma época muito especial para mim, porque teve essa energia presente na minha vida, porque naquele local existia muito forte essa energia, né? E hoje a gente vai falar do portal 1010, né? E o portal, o que são os portais, né? São sempre energias dispensadas pelo universo com um direcionamento, né, específico, sempre de evolução, de despertar espiritual, né? Para o planeta Terra e para outros lugares, né? Aí depende muito no sentido de localização energética, né, de cada uma das esferas, dos planetas, das galáxias, né, e por aí vai. Mas aí, continuando, eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu entrei em contato com um ser extraterrestre foi nessa época, através de sonhos e algumas percepções muito estranhas assim para a época, principalmente uma criança, né, ter. Bom, passou tudo isso, mas isso nunca saiu da minha cabeça. O tempo foi passando, eu sempre fui muito dedicada à espiritualidade, né, por muito tempo, espírita, kardecista e tudo, né, então sempre voltada para aspectos ligados às questões emocionais e também à espiritualidade. Bom, passou, né, o tempo, eu vivi diversas situações e tive algo na minha vida muito interessante, que foi
as questões de relacionamentos. As questões de relacionamentos sempre foram o polo, né, o pilar da minha vida, ou para o negativo ou para o positivo, certo? Então começa ali pela mãe, né, pela família e vai se estendendo aí às pessoas que você se relaciona amorosamente. E essa história que eu estou contando aqui agora, eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo têm histórias muito semelhantes. Quando mais jovens tiveram conexões, né, ou pelo menos sentiam-se diferentes dos seus amigos, dos seus colegas, tinham assuntos assim, né, nessa ordem, nessa ideia aí de seres, né, e sentia na alma de vocês. Por quê, né, gente? Porque nós somos seres muito antigos aqui na Terra, né? Que começamos a nossa encarnação a primeira vez quando Sanat Kumara veio aqui para o planeta Terra fazer a ativação da chama trina nos corações de todos os seres viventes aqui nesse planeta que estavam desconectados da fonte criadora de Deus, né? Então estavam em primeira e segunda dimensão, que era o planeta, né, de primeira e segunda dimensão, e Sanat Kumara então veio e ativou a chama trina, tanto quando ele encarnou, como Melquisedeque, como outros aí, né, até desencarnado também. Sanat Kumara é do planeta de Vênus, né, e ele tem esse know-how, digamos assim, né, de recuperar planetas, né? Acho que esse é um bom nome, de recuperar planetas. E aí, o que acontece? Por que, né, estou contando isso? Estou voltando lá atrás para vocês entenderem. O que acontece, gente? Todas as vezes que o planeta vai passar por uma transformação, uma mudança, como foi nesse caso, quando Sanat Kumara veio, né, com os outros seres aqui para o planeta Terra, nós passamos por algumas mudanças e auxílio. Então, quando Sanat Kumara veio, ele convidou outros seres de outros planetas para poder ajudá-lo aqui. Então vieram 400 Kumaras, né, mais ou menos, no início pelo menos, que são do planeta Vênus, habitaram ali o deserto de Gobi, tá? E depois começaram a vir os sirianos, né? E os sirianos são os responsáveis pela construção do Egito. Não somente eles, os lirianos também, arcturianos, pleiadianos, mas os sirianos deram ali, ó, um pontapé inicial ali na construção na região lá do Egito, né? Por quê? Porque era o local do planeta Terra onde tinha uma energia telúrica muito forte, muito potente, a melhor, digamos assim, existente no planeta, para que eles construíssem os templos e as pirâmides, e em cada um daqueles templos, né, e aquelas salas, né, de cura que eles tinham, pudesse manipular energeticamente as energias, né, as vibrações, e ali depositar essas energias, e a energia telúrica, né, do centro da Terra faria com que essas energias trazidas, né, por seres extraterrestres mantivessem uma frequência vibracional mais alta por um tempo maior, tá? Para fazer as curas. Então vejam vocês, né? Vão pontuando aí os tópicos que eu estou trazendo,
né? Então, eu estou trazendo que as chamas gêmeas têm mesmo essa estrutura de vida onde se sentem diferentes, né? E tem, sim, dificuldades de relacionamento com muitas pessoas, principalmente para ter um relacionamento afetivo, estável, prazeroso e saudável, né? Outra coisa que eu trouxe, então, foi a mudança do planeta, né? De primeira e segunda dimensão para terceira e quarta, quando Sanat Kumara veio e ativou a chama trina. E falei para vocês, então, agora dos sirianos. E o que tudo isso tem a ver com o portal? Vocês já vão entender. E é muito importante isso, porque, como eu disse no início, o portal 1111 é de extrema importância. Então, a gente sabendo de todas as estruturas, informações, né, que vão chegar aí para nós temos aí 30 dias, né, para nos organizarmos. Então, vejam vocês, quando os sirianos, juntamente, né, com os seres de Vênus, arcturianos e tudo mais, estavam no Egito, eles construíram uma organização para trazer informações e curas para as pessoas desse planeta, para passar de primeira e segunda dimensão, né? Na verdade já tinha passado para terceira e quarta, né? Mas tinha que progredir, né? Avançar. Então, o que aconteceu? Vieram trazer o avanço, né? Por isso que existiu ali engenharias desconhecidas até então, né? Existiu formas de construção, de irrigamento, de tudo, né? E também o aspecto de cura, de evolução, né? E tinha nessa época os sacerdotes, né? Os sacerdotes eram pessoas, tanto homens quanto mulheres, as sacerdotisas, né? Que podiam fazer algo parecido com isso que eu tô fazendo aqui hoje, né? Só que num templo, né? Falando aí para as pessoas lá e trazendo uma visão diferente ou um pouco mais expandida, ou enfim, de um tema específico que as pessoas gostavam e que também trazia uma cura, uma calma, uma tranquilidade para a alma e posteriormente também uma cura. Bom, aí o que acontece? Naquela região do Egito estávamos quem? Né? Estávamos quem? Nós, né? Eu e vocês que estão aí, todos os que vão chegar aqui e os outros, né? Que muitos nem sabem que estavam lá, mas sim estavam. Por quê? Bom, eu sou siriana, né? Eu acredito que muitos aí são, mas independente disso, muitos vieram, né? Para ajudar e somos nós que ficamos aqui. Alguns ficaram presos na malha terrena, né? Outros ficaram presos por um tempo menor. E outros não ficaram presos, que foi o caso, então, de Sanat Kumara, que viveu ali, mas ele tinha, né, já uma evolução muito grande, então ele não ficou preso nessa malha terrena. Os seres com pouca experiência nesse tipo de trabalho, que eu acredito que é a grande maioria das chamas gêmeas encarnadas atualmente, todos somos chamas gêmeas, né? Mas nem todos estamos em conexão de chama, certo? Então, eu acredito que nós, as sementes estelares, os trabalhadores da luz, né? São esses seres que vieram de outros planetas para ajudar a Sanat Kumara a fazer esse trabalho. Mas tendo em vista a nossa pouca experiência nesse tipo de trabalho, o que nos aconteceu? Nós caímos na dualidade, né? E aí começamos então a vibrar numa frequência de terceira e quarta dimensão,
E aí, o nosso ego falou mais alto e a gente começou a cometer alguns enganos. Então, viemos para auxiliar, né? Alguns foram exilados dos seus planetas, outros não, tá? Outros vieram por vontade própria. Então, tem aqui as duas questões, tá? Dentro aí do coletivo de chamas gêmeas, de trabalhadores da luz, sementes e terra, não importa, tá, gente? Porque isso aí são denominações, só pra gente fazer aí uma, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Facilita para nós com essa mentalidade aqui terrena, mas no âmbito universal isso aí não faz a menor diferença. Mas vamos lá, nós estávamos lá, começamos a cometer erros, né? Não conseguimos superar os desafios os quais nos propomos, independente se fomos exilados ou se fomos convidados. E aí começamos na samsara de reencarnação terrena. E aí viemos, né? Encontrando os nossos gêmeos e desencontrando, né? Ao longo da vida. Adquirindo débitos, também adquirindo créditos, né? Mas na maioria das vezes mais débitos do que créditos. Por quê? Porque esse planeta de terceira e quarta dimensão é um planeta que vibra na escassez, né? Então, como que você consegue adquirir créditos facilmente num planeta que a energia é escassa, que a energia é de débito? Não é mesmo? Então, como que a gente sabe que é um planeta de débitos, de escassez, né? Ainda é, né, gente? Porque tá mudando. Então, vamos lá. A gente tem medo, raiva, tristeza, desânimo, agonia, angústia. A gente tem tudo isso aí, não é? Esses, né, são os sentimentos mais presentes nas ações da maioria de nós. Então, o que acontece? Todos esses sentimentos são sentimentos escassos, pois só o amor é um sentimento próspero e abundante. Aí você vai pensar assim, poxa, mas a paz, a alegria, né? Enfim, boa vontade, coragem, né? Determinação, todas esses termos que a gente precisa dar para diferenciar uma situação da outra, fazem parte de uma mesma estrutura, a estrutura de amor, ok? Então, gente, o que aconteceu? Passamos aí um tempo assim, e agora estamos aqui, né? Estamos agora em 2022, né? No dia 10/10 de 2022. Uma data, assim, muito importante, né? Por quê? Porque todo portal tem uma energia mais acentuada, né? Uma energia, é dispensado uma quantidade maior de energia para uma finalidade. E a finalidade tem sempre uma conexão com o número daquele portal. Então, 10/10 significa a finalização de um período, né? Para que a gente inicie outro período. E aí nós vamos falar de chamas gêmeas nesse sentido. O que eu quero fechar aqui com vocês é o seguinte: durante todo esse período, né, que nós, chamas gêmeas, vivemos, nós aprendemos, erramos, acertamos, mas todos que estão em conexão sabem que estão, e outros que não sabem que estão, receberam uma oferta, digamos assim, para conseguir sair desse planeta, né? Vir aqui, fazer aí a sua última tarefa, se libertar completamente das densidades, né? Como eu disse, dos débitos, né? Que se expressam através dos karmas,
das crenças, dos bloqueios, dos traumas, dos padrões de comportamento, ou seja, de toda a programação instalada, né, na nossa mente, escassa, próprias do planeta. Por quê? Porque se a gente quer ir para outro planeta que seja mais evoluído, a primeira coisa é mudar de consciência, né? E a gente tem que fazer isso onde? Aqui, né? Para quê? Para que esse planeta mude de consciência ou para que a gente seja levado a um planeta de consciência mais expandida, que pode ser de quinta e sexta dimensão. Então, gente, o que acontece? Estamos aqui, chaminhas gêmeas, né? Pelejando. A gente sabe que é pelejando para conseguir cumprir com tudo que a gente combinou antes de nascer. Né? Que a gente combinou fazer, digamos aí, tem aqueles combos, né? 3 em 1, 2 em 1. Eu acho que a gente combinou algo do tipo 5 em 1. Eu acho que é por aí, viu? Porque realmente a gente tem uma tarefa conosco mesmo, primeiramente, né? De nos burilar, né? E de evoluirmos, e de crescermos, e melhorarmos, né? Despertarmos, ascendermos, primeiramente conosco. E, obviamente, depois com as outras pessoas, né? Então, nós fizemos mais uma vez esse combinado, né? Uma vez viemos para ajudar para sair de primeiro para segunda dimensão, passar para terceira e quarta, né? E agora a gente combinou, então, de ajudar o planeta a passar para quinta e sexta dimensão. E, tarefa cumprida, a gente poderia se libertar da malha terrena deste planeta, se assim quisermos, né? Bom, fechou. Até aí todo mundo já sabe dessa história. Eu acredito que a maioria de vocês já sabem, né? Aí o que aconteceu? Todos os seres que não estão encarnados aqui nesse planeta e têm uma consciência mais expandida, né? Que são os nossos amigos intergalácticos, amigos estelares, né? Que são aí os sirianos, os arcturianos, os pleiadianos, enfim, são muitos. Esses que eu citei agora são os mais conhecidos, né? A gente tem aí os de Vênus, os de Órion, né? Nós temos aí... Nossa, tem muitos, gente. Nem vou ficar citando porque vai demorar. Mas assim, são muitos. O que é que aconteceu então dessa vez? Jesus, né? Disse assim... olha, gente, vamos ajudar o planeta Terra, porque se a gente não ajudar o planeta Terra pode chegar num ponto de afetar a estrutura universal. Então, vamos lá, né? Então, vamos ajudar o planeta Terra. E aí, então, juntou ele, né? Buda, obviamente, como o dono do mundo, né? Por assim dizer, que é o nosso, depois que Sanat Kumara foi embora, né? Para Vênus, quem ficou no lugar dele? Lord Buda Gautama, né? Porque é o único ser que consegue sustentar energeticamente o planeta inteiro, né? Então, Sanat Kumara pediu a Buda que sustentasse o planeta, né? Porque tudo que a gente cuida, a gente precisa sustentar, proteger, cuidar, né? Então tem que ter energia para isso, não é? Se eu quero trabalhar 5 horas, eu tenho que ter 5 horas disponíveis, né? Para cuidar do meu trabalho, eu tenho que ter energia para isso. Então, para lidar com uma empresa de 10 funcionários, de 5, de 1, para atender 10 ou 2 clientes, não é? Então é a mesma coisa. Buda era o ser que tinha e tem, né? A energia sustentadora na quantidade necessária para sustentar a energia desse planeta. Então, Sanat Kumara foi embora, tranquilinho, realizado, né? Com a sua tarefa feita. Nós ficamos por aqui e aí Buda, né, começou a nomear outros seres para ir ajudando ele ali. E a maioria desses seres vocês conhecem, a maioria não. Vocês não conhecem a maioria, ninguém conhece a maioria, né?
mas a gente conhece 7 muito especiais, que são os 7 mestres ascensos, né? Então a gente tem aí eles e os seus complementos divinos, né? Que um dia foram chamas gêmeas e ascenderam a complementos divinos. Então a gente tem o El Moria, né? Com a Lady Miriam, do primeiro raio, raio azul, né? Aí vocês vão aí sintonizando essa fala minha. E nos vídeos também meu lá do YouTube, né? Vocês vão encontrar aí essas orientações, ativações desses raios, depois vocês vão lá, tá? Aí, gente, o que que acontece? O Buda, então, foi reunindo para sua egrégora esses seres que já estavam mais aptos, né? E que queriam cuidar do planeta, porque uma vez ascendendo e não precisando mais estar aqui, o que que eles fizeram? Não, vamos ajudar, né? E aí foram melhorando e tudo. E Jesus, como vocês sabem, né, o mestre Sananda, se tornou então o grande cuidador, né? O grande pai, digamos assim, né, do planeta Terra. Hoje é Saint-Germain, né? A partir de 1854, 56, Saint-Germain assumiu esse posto. Mas Jesus está sempre ali juntinho. Por quê, né, gente? Porque essa hierarquia não é uma hierarquia igual a gente conhece aqui, né, das empresas, ou por dinheiro, né, poder e tudo mais. Não é assim que funciona, né? Funciona assim, em forma de mandala, né? As pessoas giram ali e assumem as responsabilidades necessárias e compatíveis com a sua estrutura energética, vibracional, evolutiva e com a estrutura que desejam ascender, né? Porque às vezes você sai de uma estrutura de trabalho um pouco, digamos, ali né? Com uma vibração menor do que a que você quer atingir, e aí você passa a aprender, né? Num outro local e vai melhorando até atingir ali a capacidade, a condição de estar numa hierarquia mais evoluída pelos méritos da sua alma. E assim, então, todos esses seres da fraternidade branca e tantos outros ali, arcanjos, Elohims, né? Todos eles, arcangélicos, começaram então a ajudar o planeta Terra. E aí chegamos nesse momento atual, onde se formou várias frentes de equipe de trabalhadores. Então, tem os trabalhadores do planeta os arcturianos, né? Os sirianos, os pleiadianos, como eu disse, né? Tem, por exemplo, aquela grande nave que é uma extensão de Arcanjo Miguel, né? Que está aqui ajudando a fazer a troca de polaridades do nosso planeta. Então, tem seres habitando essa nave. Nós temos a equipe galáctica, né? A federação, que é dirigida pelo Ashtar Sheran, né? Enfim, nós temos muitas frentes de trabalho. Todas essas frentes de trabalho são compostas por seres que viveram em outros planetas, nasceram ali, têm as suas origens estelares em outros planetas, e muitos deles já viveram aqui no planeta Terra, afeiçoados pelo planeta, e outros não só por gostarem, mas também por saber, né, da necessidade de auxílio, porque uma vez, né, sendo uno, a gente sabe que se afeta um, afeta todos. Então, eles vieram ajudar o nosso planeta. Aí, o que que acontece? Muitos de nós que estamos encarnados, quando encarnamos, assumimos, no caso, né, específico aqui, chama gêmeas, assumimos que íamos, então, quitar todos os nossos débitos e trabalharmos a favor
né, a favor do planeta. Bom, até quitarmos todos os débitos, estava lá no nosso planejamento reencarnatório, né? Tá lá o contrato, né? Digamos assim, né? Não gosto muito desse negócio de contrato, não, mas é mais ou menos isso, né? Tá lá, né? Tudo descrito, né? Priscila vai reencarnar na cidade de Uberlândia, no ano tal, filha de fulano, filha de ciclano, vai encontrar tais almas para se reequilibrar em tais sentidos. E essa história é minha, é a história de vocês sabem qual é, e não é muito diferente, né? Todos aqui estamos com esse objetivo. Aí, gente, o que acontece? Finalizado essa etapa, que é a etapa de ficarmos quites, né? Ficarmos quites com o universo, ou seja, pagarmos, né, as nossas dívidas, os nossos karmas, né? Ai, gente, mas na verdade é só manter o equilíbrio, né? Porque existe uma balança de equilíbrio. Então, se a gente é devedor, nós precisamos quitar, né? Pagar. Aí vamos deixar esse nome, né? Para a balança ficar estável com o universo. Uma vez feito isso, a maioria de nós recebe um convite, tá? Recebe um convite. E muitos recebem esse convite antes de quitarem todos os seus débitos, o que é ótimo para poder acelerar o processo, né? Então, a gente recebe um convite. E esse convite é pra gente começar um treinamento, tá? Um treinamento em alguma dessas frentes, dessas equipes, tá? Que estão aí com a consciência expandida, auxiliando o planeta Terra, ok? Como que a gente recebe esse convite? Dormindo. A hora que a gente está dormindo, a gente tem uma consciência melhor, né? E aí a gente é chamado ao longo dos anos, isso não é rápido e não é de uma vez só, a gente vai sendo chamado e vai recebendo uns treinamentos. Nem sempre a gente sabe a finalidade no sentido assim, exatamente para onde a gente vai daqui 10 anos. Nem sempre. Por quê? Né? Às vezes você está, por exemplo, é funcionário de uma empresa, você almeja ganhar um salário melhor, né? Passar para um cargo melhor, mas você não sabe exatamente como vai ser isso. Se você vai conseguir, se você vai ficar naquela empresa, se eles vão te mandar embora, né? Ou se você vai passar por uma outra empresa. Enfim, é mais ou menos essa lógica. Só que o dinheiro, né? Não é o dinheiro que a gente tem aqui, né? O dinheiro é a sua luz, né? Então, quanto mais você quita os seus débitos, expande a sua consciência, mais você tem, né, dinheiro, digamos assim, né? Você tem prosperidade. E como que quita os débitos, né, gente? Primeiramente, curando as feridas emocionais, né? E aí, para curar feridas, precisa olhar para crenças limitadoras, padrões limitadores de comportamento, né? Aqueles comportamentos repetitivos, né? Que não são assertivos, né? E que nos prejudicam, em que a gente tenta, sabe aquela coisa que a gente tenta, assim, errei eu vi que eu fiz aquele negócio errado de novo, né? Então, mas quem fala isso já tá, né, de parabéns, afinal de contas não é fácil enxergar essas coisas, né? A gente tem as nossas limitações. Mas aí o que acontece, gente? A gente vai vendo isso e tudo. Mas nós, chaminhas gêmeas, nos comprometemos a... Lembra que eu falei do combo 5 em 1? Pois é. Aí o que acontece? A gente tem um processozinho aí, mais acelerado, porque nós precisamos, nessa vida, que gira em torno de 80, 90 anos de existência, né? Acredito aí que vai aumentar a quantidade, mas vamos pôr isso aí que tá hoje. Nós precisamos quitar todos os débitos e sobrar aí um tempo, né? Pra gente começar o trabalho, a tarefa, né? Afinal de contas, já trabalhou tanto, né?
assim, para pagar, né? Agora vamos trabalhar para usufruir, não? Mas aí o que que acontece, gente? Nós temos que acelerar isso, né? E aí vem, então, essas frentes de trabalho para nos convidar a nos preparar, certo? Aí o que que aconteceu comigo? Por que que eu vou dizer isso, né? Porque lembra que eu disse que eu ia contar para vocês como é que eu cheguei aqui. Então, vocês ouviram lá a minha história dos 10 anos, né? E tudo mais. Então, depois disso, me casei, separei, tive filhos, né? E aí, passei por um despertar espiritual em 2012, muito desafiador, muito desafiador. Acredito que foi o mais desafiador de todos os que eu já passei. Nem o de chama gêmea não foi, pra mim, né? Não foi desafiador. Acho que até porque eu já tinha, né, vivenciado esse. E esse despertar espiritual, ele durou com um processo de profunda dor emocional, né? Que beirava até uma certa loucura às vezes, mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos. Então, aqueles estados, né, de depressão profunda, de tristeza, de confusão, né, de brigas, desentendimentos, né, de culpa, de remorso, né, de não entender por que a vida não ia para frente, enfim, né. Isso aconteceu comigo em 2012, que foi um dos períodos do nosso planeta onde começou o processamento. Foi o primeiro em 1998, né? Desses últimos que a gente tem conhecimento, né? Mas em 2012 a gente sabe que foi ali um portal também, né? Energético que deu o start para começar o despertar espiritual em massa de uma forma mais acelerada. Então eu passei 5 anos, assim, muito desafiadores, sendo 2 deles extremamente desafiadores. E nesses 2 anos desafiadores, eu consegui acabar com tudo que eu tinha construído. Consegui acabar com tudo que eu tinha construído. Né? Eu tinha construído uma vida que em 2012, eu nasci em 75, né? 85, 95, eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos, né? Eu tinha construído já uma carreira, né? Uma carreira de quase 18 anos, mais ou menos, na minha área da educação. Tinha um nome, né? Um nome bacana, assim, na época, né? Formação nessa área, no exterior, né? Condição aí de viajar, né, por outros países, de fazer curso e tudo mais, né? Eu construí essa vida porque eu não tive desde que eu nasci, eu de fato construí. E me casei, né, num casamento completamente tóxico, né, com uma alma gêmea, que eu precisava realmente quitar um débito muito grande, e fiquei ali entre namoro e casamento 20 anos, né? Tem 12 anos, quase 13 que eu, aliás, tem 13, que eu me separei. E aí, gente, eu consegui destruir tudo, tudo, porque a culpa destrói. E quando a gente sente culpa, a gente destrói. Aí você vai perguntar, nossa, Priscila, você é uma pessoa ruim assim, né? Não era ruim não, eu era até gente muito boa. Eu trabalhava em casa espírita, eu dava aula de evangelização, eu fazia sopa, né? Eu dava curso de espiritualidade, eu trabalhava com adolescentes, né? Então, assim, eu era gente boa, né? Educada, honesta. Nunca fiz nada de errado, assim, nesses aspectos, né? Mas aí que tá o detalhe, gente. Quem quer chegar longe, chegar mais longe do local, né?
mais distante do local onde a maioria chega, tem que trabalhar mais. Então, aquela carinha, né, da Priscila ali, tal, precisava ser mudada. Por quê? Porque aquele ego, né, não podia permanecer. E ele era um ego bem grande. Ele era, e eu não o controlava. Bem, pelo contrário, eu achava até bacana. Afinal de contas, eu trabalhava na área de educação e eu ser inteligente, né? Estudar, fazer mestrado, orgulho isso, né? Então, às vezes a gente tem tudo isso e é humilde, mas às vezes a gente tem tudo isso e não é humilde. Então, eu era a dona da razão, né? E a gente sabe que o que significa isso? Orgulho, né? Arrogância, né? Prepotência, a gente sabe o que é isso. E aí, quando eu digo isso, eu quero até fazer uma parte aqui pra vocês, porque assim, gente, todo mundo tem isso. E a gente não tem que ter vergonha disso, não. Quando a gente não tem vergonha, quando assim, uma plateia, alguém fala lá assim, ó, quem aqui, e citam, né, esses desafios aí nossos, né? É orgulhoso, quem aqui é vaidoso, quem aqui é isso? Eu sou. Quando a gente consegue fazer isso, nossa, aí você já andou 80%. Os outros 20% você consegue ir. Até aí, é duplo. Então, né, eu me dispus a, durante 2 anos, amansar esse ego. E eu acho que eu sovei igual aqueles pãozinhos lá que a gente sova, sabe? E sovei esse pãozinho até ele começar a ficar mais brando, né? E eu começar a conseguir reconhecer a mim mesma, né? Tirar um pouco ali daquele, né? Aquelas máscaras todas, daquelas personalidades todas e poder olhar pra mim, né? E aí, então, assim eu fiz. Aí os outros 3 anos foram um pouco mais tranquilos. Mas uma coisa não foi tranquila, não. Relacionamentos afetivos, relacionamentos conjugais, né? Então, como eu tinha me separado em 2009, e me casei novamente um ano depois, e me separei novamente 3 anos depois, digamos assim, estrada, né, das repetições, dos enganos, né, nos relacionamentos, onde eu sempre queria que preponderasse o meu jeito de ser, né, a minha razão, né, e tudo mais, me faziam sofrer profundamente. Tive depois disso, depois dessa segunda união desfeita, com uma alma gêmea que eu amei profundamente. E um dia, se eu contar a história para vocês da minha conexão com essa alma gêmea, vocês vão dizer, olha, isso aí era a sua chama gêmea, porque as características são iguais. Até em termos de sincronicidade, características têm muito mais do que de fato tem a minha chama gêmea mesmo. Se eu tivesse ouvido falar de chama gêmea, naquela época eu achava que era. E, gente, essa história eu acho que vocês já ouviram, né? Porque o que eu tô contando aqui, a maioria de vocês já viveu em algum nível. Em algum nível vocês já passaram coisas semelhantes, eu sei. Porque a história das chamas gêmeas é essa, né? Qual o burilamento? Qual o despertar? Relacionamento afetivo. Nós viemos aqui para isso. Conjugal e familiar. Com amigos também e tudo, né? Mas principalmente conjugal. Essa é a nossa tarefa, né? A nossa tarefa maior. A gente se libertar de tudo que nos impede de sermos pessoas melhores para termos, enfim, um relacionamento a níveis superiores à terceira e quarta dimensão, que é o relacionamento de união entre chamas gêmeas.
Então, mesmo encarnadas na terceira e quarta dimensão, uma vez unidas definitivamente, né? Depois de curadas, estarão com consciências acima da quarta dimensão, quinta, sexta e por aí vai. Aí, gente, como eu disse pra vocês, né? Tive os relacionamentos desafiadores, sofri demais depois que eu separei pela segunda vez. Quando eu separei pela primeira vez, sofri muito, mas era assim, de raiva, sabe? De raiva das coisas não dar certo. Não, muita raiva. E da segunda vez, eu sofri por amor mesmo, porque eu amava profundamente a pessoa com a qual eu vivi 4 anos. Mas precisei. Bom, depois disso, passei alguns anos, né? Conheci algumas pessoas, né? Me relacionei com uma ou outra e tudo mais. E aí, foi chegando um momento que eu fui aprendendo. Essas outras pessoas que passaram pela minha vida rapidamente não foram muitas, mas foram o suficiente. E o tempo que ficaram também. Cada uma me trouxe uma experiência maior do que a outra. E eu fui, então, depois de ter, né, sovado aquele pãozinho do ego ali, né? Aquele negócio que a gente fala lá, né? Como é que é? Comer o pão que o diabo amassou, né? É mais ou menos isso. Então, depois disso, eu comecei a viver relacionamentos afetivos que não preenchiam a minha alma, com quem eu não me conectava como eu me conectei com essa alma gêmea anterior, mas me ajudava a enxergar melhor, porque eu tinha uma questão muito relevante que a maioria das chamas gêmeas tem, que é não conseguir enxergar exatamente o que está acontecendo na sua frente em termos afetivos. Por quê? Porque a maioria empata. E a maioria empata desequilibrado, fora de harmonia, né? Porque não sabe o que é, ainda não cuidou disso e tudo mais. Aí o que acontece, gente? Nós entramos na vida das pessoas e nos misturamos a essas pessoas de tal forma que a gente não consegue saber onde que a gente está. A gente ama, né? E aquilo ali vai que você não sabe mais. Aí quando a gente amassou esse pãozinho ali, a gente criou uma experiência, já sofreu um bocadinho, a gente para de fazer isso, né? Mas a gente continua empata, desequilibrado. Mas só a gente para um pouco e começa a ver as coisas com mais discernimento. E aí a gente pega aquela energia yang, sabe? Principalmente, né, os divinos femininos pegam aquela energia yang e faz dela o seu troféu, o seu escudo, na verdade, né? Não é o seu troféu, o seu escudo. E aí a gente vira, né, aquelas mulheres super empoderadas, né, de grande poder pessoal. Vocês acham que é? Infelizmente não. A gente melhora. Mas ainda não conseguimos atingir o amor, né, verdadeiro por nós mesmos e nem o poder pessoal verdadeiro, né? Que se trata do quê? Da nossa luz interior, né? Poder pessoal é quando você já está num nível de humildade, né? Bem bacana, e assim você ascende, né? Aquela frase antiga, né? Os últimos serão os primeiros, né? Os humildes serão exaltados, né? Que tem na Bíblia. Então, é aí. Quanto mais humilde, a balança do universo é essa, né? Como que se equilibra a balança do universo nesse aspecto? Né? Ela se equilibra nesse sentido. Quanto mais humilde você é, mais poder pessoal você tem. Então, na verdade, você fica assim. E aí, gente, isso me ajudou muito. Esses relacionamentos me ajudou muito. Quando foi... Agora eu tô chegando no fim. Agora eu vou contar o portal 1010, até que enfim que vocês devem estar assim, meu Deus, não vai chegar nunca essa informação. Tá chegando. Quando foi? Em 2009, né?
já trabalhava como terapeuta e já desenvolvia uma técnica que os arcturianos me ofereceram, né? Lembra que eu contei para vocês que eu tinha começado lá a interessar pelos seres extraterrestres com 10 anos? Então, vejam vocês, 30 anos depois é que eu fui canalizar uma técnica de cura do quê? Do coração partido. Não podia ser diferente, né? Por quê? Lembra daquelas frentes de trabalho que eu disse para vocês que existem no extrafísico, as equipes? Elas vão preparando a gente e a gente nem sabe porque é insono, né? Aí a gente vai sendo preparado e, na maioria das vezes, a gente não tem consciência. Né? É até um mecanismo utilizado por eles, né? Realmente para a gente não ter consciência, no sentido de lembrar exatamente o que acontece, porque ainda não está na hora. E a gente vai sendo preparado por anos, anos e anos, até que chega a hora de assumirmos, então, uma tarefa. E foi o que aconteceu comigo. Então, por anos, fui preparada. Quando chegou a época da pandemia, eu comecei, então, a receber as canalizações de uma forma mais clara, né, do que até então acontecia. E comecei a sentir que existia uma presença energética me levando para um lugar onde eu iria encontrar uma pessoa especial para mim. Eu sempre achei que essa pessoa existisse. Sempre achei. Sempre, sempre, sempre. Sempre acreditei em alma gêmea. Mas eu nunca imaginei que seria assim, do jeito que é o relacionamento de chamas. Mas eu sempre achei que existia aquela coisa da outra metade. Eu sempre achei isso. Aí, depois de alguns anos, mais ou menos uns 2 anos, sem relacionamento afetivo, né, com ninguém assim, eu liberei um dos meus últimos débitos e também fui premiada, né, porque a pessoa também estava comigo libertando-se dos seus débitos, portanto, foi uma pessoa boa para mim, né, durante aí, 10 meses. Quando chegou no período agora de finalzinho de setembro, né? Início de outubro do ano de 2020, eu terminei com essa pessoa. Eu senti que não fazia mais, não tinha 10 meses de namoro, morava em outra cidade, né? Mas assim, eu via que não engatava, não adiantava ficar forçando aquilo. Eu sou uma pessoa muito boa pra mim, em período de pandemia, e eu também, né, fui uma pessoa presente na vida e tudo, então foi uma troca muito bacana, muito bonita, respeitosa, saudável, coisa, né, que os meus relacionamentos anteriores não tiveram, e eu consegui ter. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Mas eu vi que não fazia mais sentido, né? E eu já trabalhava com relacionamentos afetivos, né? Como terapeuta, curando os corações partidos, né? Com as técnicas que eu canalizava dos arcturianos. Quando começou então a pandemia, né? Tudo isso se fortaleceu bastante na minha vida. E aí, nesse período agora, eu terminei com essa pessoa e fiquei, então, outubro, novembro de 2020, quando foi 18 de dezembro de 2020, eu conheci a minha chama gêmea, né? O meu divino masculino, né? O meu divininho. Conheci, então, 18 de dezembro de 2020, ele mora aqui na cidade que eu moro também, é solteiro, não era casado, não tinha nenhum relacionamento, mas eu fui sendo já preparada e comecei a sentir uma grande... Eu via casais, eu não tinha isso antes não, porque antes eu era muito energia yang, né?
vi os casais com aqueles amor bonito, aquelas coisas assim, nossa, ficava toda, eu falava, ai, gente, eu queria tanta coisa dessa pra mim, né? E aí, chegou então. Conheci pelo Tinder, viu, gente? Dá pra conhecer Chama Gêmea pelo Tinder. Conheci pelo Tinder, troquei umas 2, 3 palavrinhas, o que me chamou atenção foi o sorriso, Depois conheci, né, a minha Chama Gêmea, tive um relacionamento muito rápido com ele, esse ano agora de 2022, no dia 18, né, vai fazer 2 anos que eu o reencontrei, né, eu conheci nessa vida. Mas aí, vamos parar então aqui nesse período de 10/10, né? 10/10 é uma data onde os seres, as equipes espirituais, particulares, digamos assim, né? Você está me ouvindo? Que todos temos, né? As nossas equipes espirituais. Mas você que está em conexão de chamas, você tem uma equipe espiritual que trabalha 24 horas para ajudar você nesse processo todo. Por isso que eu contei aí rapidamente a minha vida, né? Para trazer as memórias de vocês, do desespero, porque a gente contando, eu tenho certeza que vocês foram acessando, foram lembrando, foram se identificando, e isso é muito importante para o que eu vou dizer agora. Aí, gente, o que acontece? As equipes espirituais particulares aí de vocês, né, estão 24 horas trabalhando para que vocês consigam se libertar de tudo que precisa libertar, enfim, né, manter a união na 3D, né, na terceira dimensão. Lembrando, né, gente, que a união de chamas gêmeas é em 33 dimensões. Aqui a terceira, né, é a última, certo? Então, quando você consegue na terceira, você já conseguiu nas outras 30. Então, essa história de, eu não estou com o meu gêmeo, não está aqui, né, na terceira dimensão. Mas nas outras você provavelmente está. Deixa eu ver, tem aí mensagem pra mim? Eu não tô enxergando, Carol. Eu viajei. Aí, tá vendo? Dá pra lembrar, né? A minha intenção era essa mesmo, fazer essa retrospectiva para vocês irem se localizando aí no tempo e espaço, né? E na estrutura de vida de vocês, irem identificando aí com os seus desafios de alma, né? E por isso que eu fui aqui contando, afinal de contas, né, gente, o meu trabalho, primeiro eu faço comigo, né? Depois é que eu passo para frente, ou seja, né? É um trabalho que eu tenho que cuidar de mim, né? Mexer aqui com a minha estrutura. E aí eu sei que dá certo, né? E aí vocês mexem com as de vocês aí também. Então, gente, o que acontece? Essas equipes espirituais, particulares, digamos assim, elas trabalham aceleradamente para que você desperte, né? E vá curando tudo aí. Então, quando vocês escutam músicas e lembram do gêmeo, né? E muitos de vocês falam que é o meu gêmeo que tá pensando naquela música. Quando vocês têm aqueles momentos desafiadores, né? De profunda noite escura da alma, né? Não só na etapa, tá? Da noite escura da alma, porque a noite escura da alma pode acontecer a qualquer momento, né? O que é isso? É o processo de despertar acelerado, imposto, né? Não é imposto porque vocês aceitaram isso, né? Mas imposto, colocado ali pela equipe espiritual, pelos os seres de luz que acompanham você, o seu gêmeo, que vocês dois têm a mesma equipe, tá? Não tem os mesmos corpos e os mesmos chakras antes de ativarem corpo Budi, não, tá? Então tem tudo separadinho. Depois, né, à medida que as etapas vão ascendendo, vocês vão ultrapassando os desafios de cada uma das etapas, aí, né, com uma premiação, digamos assim, né?
vai passando as etapas e os corpos vão se unindo, os chakras vão se unindo até que vocês chegam na 33ª dimensão, né? E conseguem então ativar o corpo Budi e aí unir todos os corpos, né? Mas ao mesmo tempo foi uma sensação de gratidão. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Gente, eu tenho que chegar pertinho, porque é uma dificuldade, que de longe não enxergo, de perto não enxergo. 47 anos, né, gente? Fazer o quê? Mas vamos lá. Aí o que acontece? O que acontece é que todos esses momentos desafiadores que vocês enfrentam, e que eu já enfrentei muitos, hoje, graças a Deus, eu não enfrento mais. Isso eu falo de carteirinha, assim, ó, pode conviver comigo que vocês vão ver. Não enfrento mais, graças a Deus, mas eu enfrentei demais. Situações extremamente desafiadoras, levemente desafiadoras. Mas independente de como são, vocês não enfrentam, gente, com sofrimento, tá? Enfrentar desafio eu enfrento todo dia, toda hora. Nós estamos na 3D, né? Com sofrimento, tá? Com dor, né? Com tristeza, né? Que é o normal, né? É sempre normal isso. Aí o que acontece, gente? Esses momentos são para você prestar atenção no que está acontecendo, parar e se perguntar, por que que isso está acontecendo na minha vida? E aí, a resposta é sempre a mesma. Para você curar uma dor, uma ferida. Por isso que você sofre, porque você vai lá e olha para a ferida e olha para a dor. Como que você faz isso? Olhando para as crenças limitadoras, traumas e bloqueios emocionais e para os padrões de comportamento. Certo? Bom, aí entra uma coisa que é óbvio que eu vou falar aqui para vocês, que é o meu trabalho, né? Aqui entra o meu trabalho, que é quando você olha, a sua vida para, as situações acontecem, mas você não consegue ver com clareza o que está acontecendo. Aqui entra o meu trabalho. E por quê? Por que que entra? Porque assim como vocês, eu fui treinada durante muitos anos para assumir responsabilidades nas equipes de terra, né? Que planeta Terra, eu sou, você também é. Só estamos em momentos diferentes. E aí, eu fiquei responsável por fazer esse trabalho. Eu e outras tantas pessoas, obviamente, né? Cada equipe de frente de trabalho disponibiliza para aqueles que vão trabalhar como terapeutas, como pessoas que auxiliam o despertar espiritual, uma energia. E essa energia, ela é retirada diretamente da fonte, ou seja, é a energia do mais puro amor. Então, no meu caso, e aí cada caso a gente tem que analisar, vou contar o meu, que é o que eu sei, né? O meu caso é o seguinte, eu fui assumindo, fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui aceitando novos convites, né? Para ir mudando aí, melhorando, expandindo a minha consciência e tudo mais. E cada vez que eu conseguia fazer, né? Dar um passo, né? Inicialmente com dor e sofrimento, depois não mais, eu fui recebendo mais, digamos assim, mais créditos, né? Mais créditos. Ou seja, foram confiando um pouco mais em mim e eu também em mim mesma, né? Acho que confiar em nós, eles confiam. A gente é que não confia neles nem na gente, né? Mas eu aprendi a confiar em mim e a confiar neles. E aí, então, fui assumindo, né? Novos trabalhos, né? E a
medida que eu fui assumindo novos trabalhos, eu fui recebendo ferramentas de terapêuticas, né? De vibração mais elevada. Então, no início, quando eu comecei a fazer o tratamento no cardíaco, liberação das mágoas, das tristezas, eu trabalhava com o quê? Com o Reiki, que é uma energia poderosíssima, mas se apresenta para nós aqui numa frequência leve, tranquila, né? Você sabe, a maioria de vocês aí que já recebeu o Reiki. Mas existem outras terapias com frequências mais elevadas. Por exemplo, a terapia do Theta Healing tem uma frequência, né, que intervém, né, numa frequência que proporciona uma cura e uma expansão mais profunda, digamos assim. Não vamos falar que é mais ou menos não, né? Vamos falar desse jeito porque mais ou menos não pode ser. Sabe por quê, gente? Porque só que vem de um único lugar, que é da fonte criadora, né? Então, a energia do puro amor, a energia do amor divino, né? Do amor incondicional, não tem maior ou menor, né, gente? Mas tem o objetivo, a utilidade. Então, o Reiki tem uma utilidade X, né? O Theta Healing tem outra, e outras tantas, né? Vão tendo as suas utilidades e vão intervindo de forma mais profunda, mais clara, com maior discernimento, de acordo com a pessoa que se dispõe a receber essa técnica para trabalhar e com a capacidade do nosso planeta. A Vaiana Stibel, que é a criadora do Theta Healing, é um grande exemplo disso, né? Então, o que acontece? À medida que eu fui conseguindo galgar, né, ali, com a ajuda deles, porque se não fossem eles, estaria lá, sabe Deus, né, onde ainda, lá atrás, né? Aí, fui recebendo, então, essas ferramentas, aprendendo a utilizá-las. Comecei com Reiki, depois fiz muito Japamala, né, trabalhei muito com Ho'oponopono, depois regressão, depois Theta Healing, depois tarô, né, radiestesia, e por aí foi, né? E um dia comecei então a canalizar, e eu sei que a canalização que eu recebia tinha interferência, tinha dificuldades, né? Por isso, não curava tudo como é hoje, tão rápido como é hoje. Até que eu cheguei, a partir do momento que eu conheci o meu gêmeo, no dia 18, tá? De dezembro de 2020, a minha vida mudou completamente. Eu assumi o meu propósito de alma planetária, que é o trabalho que eu faço, aí com maior discernimento, né? E falei, não, eu quero trabalhar com chamas gêmeas. Eu quero, assumo, eu aceito. E aí, quando foi em maio de 2021, comecei o meu trabalho. De outubro até dezembro de todos os anos, acontece uma coisa muito especial para chamas gêmeas. Vou terminar aqui esse outro raciocínio para finalizar essa parte do portal. Aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei, então, a trabalhar com essas técnicas, até comecei com a mesa cósmica solar cristalina, que tinha, na época, uma potência de cura de 100 mil Hz de vibracional. Depois, passei para as ativações cristalinas. Antes da mesa, eu já fazia ativações e já trabalhava com tarô, que são de frequências diferentes dessa frequência da mesa, né? Depois passei a fazer ativações cristalinas, que já é com uma potência de 500 mil Hz, até me conectar, assim, digamos, a 100%, né? Com a rede energética cósmica
rede energética solar cristalina. Então, é um movimento de trás para frente, né? Porque a rede é a grande energia do amor, com a estrutura da frequência vibracional adequada para o tratamento de todas as pessoas, principalmente das chamas gêmeas, no processo que a gente vive, muito específico, né, de despertar espiritual. Então, hoje eu tenho o discernimento, a clareza, né, dessa grande estrutura de rede que eu trabalho, né? E eu recebi canalizada que deveria chamar rede energética solar cristalina. Mas antes existiram as coisas que eu fui fazendo, ativações, né? Porque eu fui o quê? Subindo, porque eu fui só conseguir trabalhar com as frequências mais potentes porque a minha frequência foi aumentando. Não tem como eu trabalhar com uma energia que eu não tenho ela, né? Então não tem como, você tem que estar interagindo com aquela energia, porque é uma energia inteligente, né? Então a gente tem que ter a frequência daquela energia. Bom, até eu me conectar finalmente, né? Finalmente não posso dizer, né, gente? Porque pode ter mais coisa aí, né? Mas a completa, né? Conseguir visualizar completamente a rede energética solar cristalina, que é a que eu trabalho hoje, onde tem ativações, faz as confirmações de chama gêmea, ajuda as pessoas a viverem as etapas, fazerem as liberações das suas crenças, dos seus karmas, né? Curarem as suas feridas, né? Entender o seu processo de despertar e depois de ascensão e iniciarem, então, no seu propósito de alma planetária. E aqueles que seguem comigo nessa estrutura de tratamento terapêutico vibracional, chega num ponto que começa, então, como eu aceitei um dia, ser esse trabalhador conectado a essa rede. Então, hoje eu tenho algumas clientes, né, que já iniciaram os seus trabalhos com o propósito de alma planetário, sem os seus gêmeos, tá? Sem os seus gêmeos na 3D, viu, gente? Na 3D. E aí, então, já conseguem desenvolver através da rede. Ou seja, a rede energética solar cristalina, ela pega você que começou aí e fala assim, tô numa conexão de chamas, socorro, preciso de ajuda. Sabe esse ponto, esse dia que acontece isso? Então, a rede energética, ela consegue, a rede cristalina, ela consegue ajudar você desse ponto até você começar a trabalhar no seu propósito de alma planetário e te sustenta, em termos energéticos, no seu propósito de alma planetário, independente qual seja ele. Entenderam como é maravilhoso isso? Gente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque são seres que têm uma tecnologia mais avançada, né? Que têm uma consciência mais expandida, e à medida que a gente aceita, né? E vai trabalhando e vai pelejando ali, né? Porque eu sei que não é fácil, a gente chega lá. Mas com essa energia, a gente chega mais rápido e com menos dor e sofrimento. Porque o que eu sofri e vivi na minha vida foi muita coisa, viu, gente? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a ter consciência desse trabalho e comecei a permitir essas curas, foi muito mais rápido e muito mais fácil. Tanto é que eu não tive um despertar ou uma ascensão, não sei, depois que eu conheci o meu gêmeo, dolorosa, como as pessoas têm. A maioria tem, né? Nem todos têm, mas a maioria tem. E nem tão demorada, né? Sabe quanto tempo que levou
esse período de noite escura da alma que a gente fala, né? A etapa de noite escura da alma, porque como eu disse, né? Isso pode acontecer sempre ao longo da vida, né? Eu demorei 2 meses e foi uma noite escura da alma branda. Pra mim, não foi branda no sentido assim, porque eu já tava bem, né? Aí a gente tem uma queda, né? E depois começa tudo de novo. Mas, quando eu começo com os meus clientes, eu vejo aí, né, as situações que eles passam, e o tempo, né, que já estão 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Eu vejo quanto sofreram, o quanto sofrem, né? E vejo os resultados que a gente consegue obter em 3 meses de trabalho contínuo, obviamente, né, gente? Porque se for aí uma vez ou outra, não vai ser assim, né? O resultado vem de acordo com o que você investir em si mesmo, né? É como eu disse para vocês, o convite é feito, né? Então, eu estou aqui fazendo um convite também, né? Assim como eu fui convidada por eles, a gente fala para cima, né? Mas é tudo aqui. Eu estou fazendo aqui o convite para vocês, para conhecer essa energia, né? Quem ainda não conhece. Então, gente, o que acontece? Essa é a energia que pode ajudar você a vencer essas etapas. E é essa mesma energia, e são esses mesmos seres, os quais eu faço parte de uma dessas equipes, né? Eu faço parte da equipe do Lorde Sirius e da Lady Sirius, né? Que são os seres ascensos da minha origem estelar, né? Normalmente é assim. A gente faz parte ali, mais ou menos, disso, mas não é regra, tá? A gente pode ali andar, passear, né? E aprender com outros também. Estamos todos unidos no mesmo objetivo. Tanto é que essa energia que eu disponibilizo hoje para trabalho de cura, né? Ela é a mesma para outras tantas pessoas que nunca me viram, que não me conhecem, né? E que tem outros nomes, né? A mesma energia tem outros nomes. Ou seja, nós aqui na Terra, né? A equipe de Terra, a gente tem aí, né? Cada um cria do seu jeitinho, a gente recebe a canalização, recebe as informações e tudo, vai fazendo de acordo com o que eles nos ensinam. Mas a gente tem ali as nossas, né? O que a gente pode criar, né? Ali do nosso jeito, do jeitinho que a gente também, né? Colocar o nosso jeito também, né? Então tem pessoas que trabalham com essa mesma energia com outros nomes, tá? Não necessariamente precisa ser mesa, porque como eu disse para vocês, agora, né, é uma rede cristalina, né? Então não é só mesa, tem as ativações, tem outras formas de cura também, ok? Aí, gente, eu tava falando para vocês que as equipes espirituais de vocês, as particulares, né? Eu expliquei as equipes maiores aí, né, do todo, e tem essas individuais ali do casal de chamas, né? Normalmente, a gente tem mais ou menos aí de 10, 12, eu iniciei com 17, quando eu fiquei sabendo, né, 17 seres me acompanhando. Depois caiu para 13, agora já tem bem mais, porque o trabalho aumentou, né? Mas era essa quantidade aí. Então, vocês têm mais ou menos aí. Essa equipe de trabalho, ela trabalha a favor de você estar limpando tudo que você precisa limpar, e liberando tudo que você precisa liberar, e com a intenção de unir você ao seu gêmeo na terceira dimensão, todos os anos, até 10 de outubro de todos os anos. Trabalham incessantemente na perspectiva de limpeza, cura, expansão e possível encontro, união, proximidade entre você e o seu gêmeo, né? A maioria fica separada. Nem todos são assim, viu, gente? Mas a maioria é. Quando chega portal 1010, termina esse estilo de trabalho,
né? Esse estilo de trabalho. E isso não é só para mim, não, tá? Que tenho essa conexão com a rede cristalina, não. É o trabalho feito com as chamas gêmeas. Porque o 10, ele fala para nós de finalização. Finaliza-se o período de trabalho minucioso, dedicado, cuidadoso com você e com seu gêmeo em termos de expansão de consciência. Aí, essas equipes espirituais individuais têm os seus trabalhadores ali, né? Que vão se unir a equipes espirituais de outras pessoas que são também chamas gêmeas, né? E vão formar uma equipe maior. Para quê? Para começar o período de união. Para começar o período de união. Então, de agora até dia 11 de novembro, tá? Nós vamos passar por um período diferente, onde essas equipes estão finalizando o serviço feito, entregar o serviço. E vão estar num período onde vão ser feitos ajustes, organizações de estruturas de trabalho, para que no dia 11 do 11 seja dispensado uma energia para as chamas gêmeas através do portal 1111. Então vamos lá, gente. Os portais são para todas as pessoas desse planeta, tá? Mas o portal dispensa energias que são direcionadas e vão sendo alquimizadas, né? E servindo a propósitos diferentes. E, como eu disse para vocês, da energia que eu trabalho, que é a mesma de todos, afinal de contas, a energia da fonte. Mas ela é alquimizada para, né, ter uma frequência adequada ao trabalho que eu faço. Então, gente, hoje fecha, né, esse ciclo, tá? Nós recebemos, então, uma energia maravilhosa. Uma energia maravilhosa, que é do início de um assentamento energético, de um equilíbrio e de uma harmonia de tudo que você já viveu, de tudo que você passou durante esse ano, de tudo que você aprendeu, né? De tudo que você mudou, melhorou, as energias que você integrou, né, no seu ser, que antes não estavam integradas, outras que estavam e você liberou, né? Afinal de contas não serviam mais para você, né? Que foi onde você foi evoluindo. Chegando agora, então, no dia 10 do 10 até o dia 11, você vai receber essa harmonização final. E aí é a hora de todos nós, independente se você estiver vivendo com seu gêmeo ou não, porque estar em união na 3D não quer dizer que você está na etapa final, tá? No momento de união vibracional, né? Do aspecto do que se propôs. Por exemplo, hoje eu falei para vocês, né? Que a minha filha, desde que conheceu, com 16 anos, conheceu a chama gêmea dela, né? E casaram há poucos dias, estão unidos na 3D desde então, mas ainda não estão na etapa de união. Então tem diferença, meus vídeos falam isso, tá? Gente, depois eu vou ler isso aí tudo, tá? Com mais calma, mas deixa eu finalizar aqui, porque eu tenho ó, gente, olha só, tem 11h11, ó. Eu tenho atendimentos também para fazer ainda hoje. Então, vamos lá. O que acontece? Finaliza. Agora é hora de você entrar em maior introspecção. Você é uma boa hora
para você utilizar essa energia maravilhosa, disponível, que finaliza ciclos, para você, digamos assim, tomar consciência de tudo que você já viveu nessa dinâmica, mesmo que você tenha descoberto há 15 dias atrás, né? De tudo que você já viveu, até o dia 11 do 11, porque no dia 11 do 11, abre o portal do 11-11 e dispensa uma outra energia, que vai ser direcionada, cada uma aí com a sua estrutura de frequência vibracional, com o seu propósito, e para as chamas gêmeas, é com qual propósito? Até o dia 30 de dezembro, propósito de reconexão física na 3D. Isso é para todo mundo que está em dinâmica de chamas e já deu o start, né? Ou seja, já conheceu o seu gêmeo e sabe que tem aí o seu gêmeo, né? Assim, alguns divinos masculinos não sabem, né? Mas fazem uma certa ideia, já conheceram, já vivenciaram algumas coisas, né? Então, de agora até dia 10 de novembro, busque introspecção, busque reavaliação, busque se libertar do restante de alguma coisinha que ainda você acha que precisa e que dá tempo de você liberar. Alguma crença limitadora, algum padrão de comportamento, alguma cura emocional necessária que está ainda presente aí no seu campo vibracional. E se você não souber, é como eu disse, o meu trabalho é esse, ver o que é e ajudar você a fazer isso. Por quê? Porque a energia está muito forte para você, acabar, né, limpar tudo ali, né? Tudo, os miudinhos, né, que ficaram aí, para você, libertar do que é possível, obviamente, né, gente? Porque a gente vai fazer isso a vida inteira. Mas esse período é aquele período onde assenta-se, né, essa estrutura, essa harmonia, esse equilíbrio, mas também é período de conflito, porque você está finalizando um ciclo, iniciando outro. Esse período, para nossa cabecinha aqui de 3D, é muito conflitante. Então, vai ter todos esses ajustes que não são feitos em um dia, no dia que se abre o portal, nem na próxima semana, né? Esse portal em específico para as chamas gêmeas tem essa grande duração, né? Então, ele é muito forte agora, dia 10 do 10, e quando vai chegando próximo do dia 11 de novembro, vai, né? A energia vai, digamos assim, né, dissipando. Excelente momento, então, para quê? Para limpar as arestas, ok? Limpar a poeira que ficou, né? E realinhar, se reorganizar para um novo momento que você vai viver, que os seus mentores vão te ajudar a se aproximar fisicamente do seu gêmeo. E aí, precisa ter muito cuidado, porque é uma oportunidade única que acontece nesse período todos os anos. Todos os outros dias são dias disponíveis para se fazer isso. Mas esses, do dia 11 de novembro até o dia 30 de dezembro, são dias que todas essas equipes espirituais estão direcionadas para isso, né? Então, seu gêmeo vai receber uma frequência de informações que vai pensar em você sem parar, né? Porque é essa a ideia. E as chaminhas gêmeas, aí nós temos três, na verdade, três situações bem assim, distintas. São as chamas gêmeas que não se conhecem e vão se conhecer, que é o caso que eu contei para vocês, que aconteceu comigo em 2020, né?
Então eu fui sentindo que eu precisava nesse período de terminar o relacionamento anterior e já fui sentindo que tinha uma outra coisa ali pra mim. Quando foi dia 18 de dezembro, eu conheci o meu gêmeo, né? Então tem esse caso, muitas chamas gêmeas vão se conectar ao seu gêmeo, né? Agora, de 11 de novembro a 30 de dezembro. E agora, nesse período de 10 de outubro a 10 de novembro, estão sendo também preparados, sem ter a menor ideia, né? Sem ter a menor ideia, para conhecer os seus gêmeos. Na maioria das vezes, esse trabalho de conhecer o gêmeo, ele dá certo assim em 90%, 90 e poucos por cento dos seres que estão já organizados para conhecer os seus gêmeos, já estão na data, né, de conhecer os seus gêmeos, mesmo que você não saiba disso. Normalmente, 90 e poucos por cento dessas pessoas conseguem isso em todo o planeta Terra, né, gente? Não vamos falar só da cidade ou do país, do Brasil, não. Existe um outro grupo, que é o grupo de pessoas que já vivenciou, né, uma etapa bacana da sua conexão de chamas, já fez aí muitas limpezas, já cresceu nessa estrutura e tudo, mas ainda não estão disponíveis, digamos assim, para reconectarem, né? Se unirem ao seu gêmeo na terceira dimensão definitivamente, né? Aí o que acontece com essas pessoas? Aqueles que estão separados há muito tempo podem o quê? Se reencontrar. Aí são aqueles encontros, né? Onde vê, às vezes, normalmente uma única vez, né? Fica junto de novo, troca ideias, conversa e tal, e depois, na maioria das vezes, o divino masculino some, né? Então, a energia fica muito disponível do dia 11 de novembro ao dia 30 de dezembro para os reencontros, mas que a espiritualidade sabe, né, os seres de luz aí sabem que vai ser para mais um start, né? Porque dando mais um start, ou seja, fazendo a conexão, ativando a Kundalini, o que acontece? Você tem uma potência energética maior, uma nutrição que te dá, né, como se fosse aquele, né, motorzinho ali do foguete, né? Te dá aquele empurrão para você acelerar no seu processo de despertar. Então, nesse encontro com o seu gêmeo, acontece isso. Quando eu conheci meu gêmeo, então, eu estava nessa primeira fase, né? No dia 18 de dezembro de 2020. Eu estava nessa primeira fase aí, quando eu conheci o meu gêmeo. Quando foi também no final do ano, nesse período, né, de reencontros, eu também estive nesse período, né? Sabe como que foi o meu caso? Foi o ano passado, né? Quando eu já tinha canalizado a mesa cósmica solar cristalina, mas eu tinha canalizado há pouco tempo. Tinha 10 meses que o meu gêmeo tinha me bloqueado, né? Assim, já tinha 10 meses, né? Que estávamos bloqueados, né? Primeiramente, é aquela coisa que vocês sabem, um bloqueio, outro bloqueio, isso aqui, né? E aí ficou desse jeito. Eu sei que eu desbloqueei, ele me deixou bloqueada, né? Até exatamente esse período, né? Do dia 11 ao dia 30 de dezembro. E essa energia, ela reverbera até fevereiro. Então, até fevereiro, você ainda pode ter, sim, esse tipo de situação. Aí, para as pessoas que estão na dinâmica e têm consciência disso, esse é um momento excelente para a gente fazer um trabalho com essa energia própria para isso, ou seja, fazer a mesa, né?
iniciar isso. Por quê? Porque a oportunidade de um contato, né? De um encontro, de uma comunicação para os que estão sem comunicação, ela é excelente. E para os que têm comunicação, passa para o próximo nível, certo? E aí, aqueles da terceira etapa, digamos assim, né? São aqueles que estão prontos para a união final. Prontos. Não tão juntos, sabe Deus por quê, digamos assim, né? Que a gente tem, né, as nossas questões aí aqui próprias também da 3D. Mas em termos vibracionais e de consciência, já estão aptos, né, a viverem juntos sem prejuízo, sem troca tóxica. Por quê? Porque enquanto você estiver separado, é porque você ainda pode ter uma conexão onde vocês vão ainda trocar coisas que não são legais. Não precisa ser uma toxicidade, não é isso. Mas acaba que é uma coisinha chata aqui, outra ali, né? Que pode, né, aí já gerar alguns desentendimentos desnecessários. Então, o que a espiritualidade faz? Não permite essa união enquanto não estiver num ponto onde unidos não vão mais ter esse tipo de situação. Aí, gente, tem a terceira etapazinha, terceira leva, né, de chaminhas, que vão, então, reencontrar com o seu gêmeo para a união final. Bom, dos 100% de casais que tá lá, né, digamos, na lista, os nomes, que tem uma listinha, viu? Uma listinha com os nomes. Ano passado eu falei disso. Ano passado, nessa época, eu falei disso. Mais no final, um pouquinho depois, em novembro, portal 11 eu falei isso, da listinha. Tem uma lista, e tem até como saber quem tá nessa lista. Então, o que acontece? Quem estiver nessa lista, já preparado para a união final, já tiver cumprido todas as etapas, né? Tanto você quanto o seu gêmeo, vão receber, então, esse empurra aí, né, da espiritualidade com o portal 1111. E aí, vocês vão ter oportunidade de reencontrar. Por isso que de hoje até o dia 11, é bom que você faça essa introspecção, né? Para a hora que chegar essa oportunidade, você saber aproveitá-la. É por isso que eu estou aqui te trazendo essa informação que vale ouro. Porque se eu tivesse tido essa informação em outros momentos, com certeza eu tinha feito melhor do que eu fiz antes, né? Não vou dizer que estaria numa situação diferente, mas com certeza eu teria feito melhor do que eu fiz, né? Porque com consciência expandida, tendo conhecimento dos fatos, a gente pode fazer melhor, né? Aí o que acontece, gente? É hora então de curar o restinho que falta, integrar as energias mais, né, de vibrações mais elevadas e ficar disponível para o encontro, seja ele desse que depois vai, né, separar de novo, ou seja, o final. Dos 100% que tá lá na listinha, que já estão, né, os nominhos lá na fila, né, que vão então poder se reunir, dos 100%, mais ou menos 80, 75, 80% vão se comunicar. Os outros 20, 25 não vão se comunicar. Por quê? Porque vai existir alguma coisinha na cabeça, né, do serzinho lá, que infelizmente vai perder, né, o bonde, vai passar, né? O cavalo vai passar e ele
ele vai perder a oportunidade. E não pode ser forçada, né, gente? Vocês sabem disso, principalmente divino feminino. Aí não pode forçar isso. Por isso que eu falo, vem, verifica, vamos fazer mesa, vamos olhar, vamos fazer ativação, porque aí o que acontece? A gente se prepara, se organiza e sabe como agir, né? Aí depois, esses 80%, vamos ser otimistas, né? Vamos por 80% se encontram, né? Desses 80% que se encontram, a gente já tira mais 20%, que é certeza que vai ser só um encontro e não vão se encontrar de novo, não vão dar continuidade. Né? Encontra uma vez, depois o gêmeo some, mesmo estando apto a viver com a pessoa. Os 60% que sobrou, nós vamos tirar mais ou menos 40% que vai ficar na zona ali de, né, em cima do muro, né? Vou, encontra uma vez, depois para de conversar, depois volta a conversar, e isso vai até fevereiro. Desse jeito. E aí alguns daqueles ali vão conseguir, então, dar um start final. Sobrou, então, gente, 20%. 20% são os casais que se reconectam em união na 3D, né? Que estão finalizados também com o processo das etapas de ascensão, né? De despertar e ascensão propostas pela dinâmica de chamas gêmeas. Então, nós vamos ter de todos os convidados, os 100 convidados a fazerem esse processo que começa agora com o portal 1010, 20% vai conseguir ficar junto. Já finalizado tudo e dar início, né, já ao seu propósito de alma planetário juntos, né? Porque às vezes você já pode desenvolver no seu, como é o meu caso, mas o seu gêmeo não. Aí vem, né, começa a trabalhar junto. Os outros não vão conseguir e alguns vão se unir, mas não vão ter terminado as etapas, porque existem esses casos também. Eu atendo alguns clientes que estão juntos, chama gêmeo, mas estão na etapa do desenvolvimento do poder pessoal e ainda vão galgar aí juntos, né? Tudo é etapa. Então, gente, veja como é essa estrutura. Isso tudo é muito bem feito, muito organizado, muito estruturado. E aí, esse tipo de trabalho que eu faço, essa energia da rede cristalina, que é apresentada a vocês com técnica de ativação, com técnica de mesa, com atendimento terapêutico vibracional, com confirmação, né? Tudo isso, com os vídeos, né, que eu faço para vocês, com lives e tudo, é para quê? Né? Porque eu sou aquela pessoa que cometeu o erro lá atrás. Vim melhorando, aprimorando, assim como você, né? E fui sendo orientada, ajudada, me permitir, porque isso tem que estar em primeiro lugar, né? Me permitir fazer as mudanças necessárias, né? E aí consegui, então, hoje, estar aqui conversando com vocês, com essa clareza e esse discernimento que eu tenho do trabalho que eu realizo, né? E tenho ainda resultados, assim, comprovados, né? Aqui na terceira dimensão, na matéria do trabalho que eu realizo, inclusive da expansão da rede energética solar cristalina, que já está sendo expandida, né? Com outras pessoas, chamas gêmeas, que estão desenvolvendo o seu propósito de alma planetário com o auxílio da rede, né? E aí a pessoa pode fazer
começar, né, ou pode adquirir um suporte energético apenas para ela, né, ou fazer os trabalhos de mesa, ou construir a sua mesa, né, ou fazer a sua própria mesa. Porque isso é o trabalho que a rede faz, ou seja, vai virando uma rede binária. Eu recebo a informação, né? E a partir de mim, essa informação vai sendo repetida, né? Vibracionalmente. Não é informação só essa assim que eu tô dando para vocês, né? A informação, no sentido da frequência vibracional de cura, né? E de expansão de consciência dessa energia. Então, se você tá me ouvindo agora e assim, fala, cara, é esse o meu caminho, era isso aí que eu tava procurando mesmo, tá na conexão de chamas e tudo mais, o que é que você precisa fazer? Entrar em contato comigo, fazemos as verificações todas do seu momento, tudo mais, então iniciarmos o seu processo para que você chegue no momento onde você vai conseguir, né, possivelmente canalizar sua própria mesa ou alguma outra técnica ligada à rede. E eu vou estar aí fazendo os encontros, as sessões de mentoria, como eu já faço com alguns clientes, né, que começaram como clientes lá naquela hora, né, que chega descabelando, chorando, desesperado, sem saber o que está acontecendo com a sua vida, né, porque separaram do gênio, né? E hoje estão canalizando suas mesas e tem o meu acompanhamento, a minha orientação, e eu tenho a desses seres. E aí, isso não é monopolizado para mim, mas eu tenho a responsabilidade de desenvolver esse trabalho, né? Como uma pessoa que cria uma empresa, um comércio, seja, né? Uma pessoa que cria alguma coisa aqui na Terra, não tem a responsabilidade de fazer tudo direitinho? É essa a minha responsabilidade. E eu tenho que ter essa responsabilidade de fazer isso corretamente, adequadamente, porque senão, obviamente, né, eles não vão me permitir continuar aí fazendo esse trabalho. Então, eu faço cada vez mais isso, vão chegando pessoas, vão se unindo a essa rede, seja para serem curadas, seja para serem despertas, seja para fazerem já o propósito de alma ou fazerem todo o processo, né? Seja somente para confirmação de chamas, né? Seja, enfim, seja para o que for. Existe para você que está numa conexão de chamas, uma energia e um método específico que te segue, que te acompanha, que te nutre energeticamente, que te expande consciência para fazer você chegar aonde você tanto deseja. E o lugar que você vai chegar é muito mais distante do que você possa imaginar. Eu jamais imaginei estar aqui nesse lugar de paz, de equilíbrio, de harmonia, de prosperidade financeira, de reconhecimento do meu trabalho em menos de 2 anos, do jeito que me aconteceu. Então, eu sempre digo nas minhas lives, o universo paga muito bem pela sua dedicação, porque ele precisa de você, né? O mundo precisa de você. E se você obedecer, que eu falo para os meus clientes, né? Obedece, não a mim, né, gente? As orientações aí desses seres com essa conexão com a gente, vocês vão, sem dúvida, falar assim, morreu, né? No meu caso eu falei, né? Morreu aquela Priscila, né? E nasceu outra, porque eu sou outra pessoa.
Tenho defeitos, sim, nem todos os aspectos do meu ego consigo controlar, né? Tem várias coisas a serem aprimoradas, melhoradas. Claro, claro, sempre vão existir. A diferença é que eu hoje não tenho mais karmas nenhum para pagar, né? E faço as minhas curas não mais com dor nem sofrimento, nem confusão, nem, sabe, não. Claro, limpo, límpido, sabe assim, ó, tranquilo, tranquilinho. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E acontece. E se acontece para mim, acontece para você. Porque já aconteceu para outros clientes meus. Depende de onde você coloca a sua disponibilidade, claro, né? Isso não é de graça, né, gente? Precisa de dedicação, né? Precisa de afinco, né? Então, a gente precisa estar aí, ó, todo dia, mudar completamente a nossa vida, né? Então, gente, são muitas bênçãos que chegam para nós. Muitas e muitas, de formatos maravilhosos que você nunca pôde imaginar que acontecesse. E uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali que melhora na sua vida, que o fluxo fica expandido, livre, a sua vida se torna então um fluxo livre completo. E isso é maravilhoso. Então, coisinha pequena do seu dia que flui melhor, já não tem um dia melhor? Imagina todas as coisas fluindo todos os dias. O que vai acontecendo? As dificuldades vão se tornando menores, acabando mais rápido, e os tempos, né, os dias, os períodos de prosperidade, de alegria, de fluidez, vão se tornando maiores, né? Então, dentro de um mês, a gente tinha lá, né? Dentro de 30 dias, a gente tinha lá 5 dias bom, né? Os outros 25 era capelejo, né? Aí muda. A gente tem 25 bons, né? E 5 mais desafiadores. E a forma como você resolve os seus desafios é outra forma, né? Então tudo fica mais fácil. Não é mágica, não. É trabalho. É trabalho, dia a dia, 24 horas. Porque esse é o trabalho das chamas gêmeas que querem alcançar aí, né? O que se propuseram, né? Aí, desde que estiveram a primeira vez nesse planeta, né? Então, gente, eu fiquei de fazer uma leitura de tarô, né? E uma ativação. A leitura de tarô, na verdade, eu tirei o tarô aqui antes para eu saber o assunto que eu ia conduzir aqui a live, e foi esse assunto que me foi pedido, tá? Então, eu falei, bom, já que o assunto é extenso, eu não vou fazer leitura, né? Porque, afinal de contas, o assunto é muito extenso e eu já sei qual é, então foi tranquilo. Mas aí,